Segundo estimativas do laboratório especializado em cibersegurança da PSAVE, golpes virtuais fizeram mais de 150 milhões de vítimas em 2021 no Brasil. Para falar sobre esse assunto e explicar como é que a gente pode nos proteger, eu recebo aqui na nossa casa a advogada criminalista Sandra Fonseca. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Quando a gente fala de internet, as pessoas falavam muito antes, terra sem lei. Não é não, você não é sem lei não, não é? Não. Desde a criação da lei do Marco Civil, né, em 2014, está bem mais rigorosa, né? E hoje estamos bem protegidos, sim. Bem, as pessoas precisam entender como, né? Quais são os crimes mais comuns na internet? Então, hoje, algo que se observa, assim, um crescimento muito grande são os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. E é muito importante, assim, que as pessoas fiquem atentas, porque, às vezes, ao comentar a postagem de alguém, a pessoa se excede um pouquinho. E é justamente nesse excesso que ela pode estar cometendo um crime. Qual que é a diferença entre calúnia, injúria e difamação? É muito importante essa pergunta. Calúnia é quando é imputado a alguém um fato definido como crime. E não é verdade. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que fica mais fácil entender. Se eu digo assim, uma pessoa subtraiu o veículo de outra, eu estou definindo um fato. Essa é a calúnia. A difamação é quando é definido um fato que atinge a honra da pessoa, mas que não é um crime, algo que é ruim para a pessoa. E já a injúria é quando é imputado uma qualidade negativa. Por exemplo, assim, se eu digo fulano é corno, fulano é burro, entendeu? Quando eu estou ofendendo as pessoas. Sim. E esses três tipos de delitos, né, são crimes e a pessoa vai responder criminalmente também na esfera civil, se praticar isso. E aí, como é que eu faço, por exemplo, para dizer que eu sofri esse tipo de crime? Isso também é muito importante que seja dito, porque, Abiane, muitas vezes o crime acontece, é feita a postagem e depois o agente que fez a postagem, ou porque um amigo avisou, porque alguém, ou ele mesmo viu, poxa, eu acho que eu me excedi, ele vai e apaga. Então tem que ser feito rápido. E muitas vezes a pessoa procura a gente no escritório, fala, doutora, eu fui vítima de um crime. Eu falo, tá, você tem a prova? Tenho, tá aqui o print. Mas só que só o print não serve, é muito frágil. Então, o correto se a pessoa tiver condições, ela vai até o cartório de notas e pede para ser lavrada uma ata notarial. Como que acontece isso? O tabelião vai acessar ali a internet, seja através do aparelho celular da pessoa, seja através do notebook, vai verificar o que está escrito e vai fazer ali um documento dizendo, olha, estava escrito que ele é corno, ele é isso, ele é aquilo, porque isso tem fé pública. Ou então, se a pessoa talvez não tiver condição, porque tem um determinado valor para ser pago no cartório, já vai imediatamente na delegacia. E daí leva lá o celular e pede para ser periciado, para que seja lavrado e aquela prova não seja apagada. E aí depois ela entra com uma ação, é isso? Sim, esse tipo de crime é de ação penal privada. Então, a pessoa que se sente ofendida, ela precisa constituir um advogado, ou se for numa cidade onde tem defensoria pública e ela não tem a condição de contratar um advogado, procura a defensoria para que seja nomeado um defensor e ingresse com a ação penal. Existem algumas exceções, por exemplo, se a vítima é o presidente da República ou se é um presidente de outro país, daí vai ser através de outra forma. Mas, de modo geral, né, a população, se ela é vítima, ela precisa procurar um advogado ou a defensoria pública. E qual que é a pena, doutora? Então, para calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos. Difamação, se eu não estou esquecendo, né? Porque lei seca, às vezes a gente pode se confundir. É de 3 meses a 1 ano. E a injúria, que é um pouco mais leve, é de 3 a 6 meses. Se eu não me engano, é isso. É artigo
148, 149 e 150 do Código Penal. E isso é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes falam essa coisa da internet de terra sem lei, falam, pô, se eu não posso dar minha opinião, a opinião é diferente de tudo isso que a gente está falando, né, doutora? Sim, sim. A opinião, assim, ela é um direito que é resguardado. A gente está num Estado democrático de direito, até também o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, direitos humanos, isso você expressar sua opinião. Então, por exemplo, se eu acho que uma determinada obra não deveria ter sido feita porque deveria se investir mais na educação e tal, emitindo a opinião de uma maneira dentro dos termos legais, normal. Uhum. Agora, o que não se pode é ceder, dizer, olha, fulano é corrupto, roubou. Daí é complicado, porque está cometendo um crime. Uma outra lei que a gente fala muito, né, e que ficou muito conhecida em todo o Brasil é a Lei Carolina Dickmann, né? O que ela fala, essa lei? É um pouco sobre isso também? Para, assim, proteger, né? Porque o que acontece? Infelizmente, existe o lado ruim, né? Que são os hackers. E que muitas vezes eles acessam ali algo que está protegido, assim, no seu computador particular, não está nem exposto numa rede social, e divulga aquelas fotos, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela levou o aparelho dela, né, e acabou pra consertar e divulgou fotos. Isso acontece com dinheiro, com Pix, com tudo isso, né? Sim. O que a gente tem que tomar de cuidado, doutora? Olha, hoje em dia se usa muito a internet, né? Principalmente depois da pandemia, home office. Então é questão de senha, tomar cuidado, né? Para que tente se dificultar, né? E a questão também se a pessoa tem uma rede social e se ela observa algo errado, ou se alguém fala, olha, eu tô recebendo mensagem, eu estou pedindo dinheiro, que hoje é muito comum, já também procura a polícia, faz um boletim de ocorrência, porque às vezes eu já tive casos, por exemplo, um cliente meu que divulgaram uma foto pelo Facebook dele, mas não era ele. Depois ele até descobriu que foi uma ex-namorada que tinha a senha dele e que estava com raiva dele para prejudicar ele e fez aquela divulgação. Então tem que tomar sempre esses cuidados para ver se a rede social está lá protegida, se outra pessoa não pegou a conta, né? Para não fornecer tantos dados como senhas, né, para sempre estar mudando, e principalmente de banco, porque a gente faz muita compra pela internet também, então é necessário. E todos esses processos, doutora, eu tenho que fazer o mesmo jeito? Pegar, fazer uma ata, fazer um boletim, tirar um print, o máximo de informação que eu puder. Sim, mas quando é envolvendo banco, né, como você está citando, daí já ou comunica o banco imediatamente, tipo, olha, percebi uma movimentação diferente na minha conta. Hoje em dia, a maioria dos bancos também, eles têm um sistema que quando alguém movimenta a sua conta, você recebe um aviso, um SMS. Isso é de suma importância, porque se tiver alguma movimentação, na hora você já pode entrar em contato, né, e bloquear. Mas aí, nesse tipo de crime contra o patrimônio, a ação penal ela é incondicionada. Daí a pessoa nem precisa de um advogado, ela procura a delegacia de polícia, faz o boletim de ocorrência e de uma forma automática as coisas vão acontecendo. O promotor de justiça que vai fazer a denúncia, daí não precisa ter advogado nesse caso. Até porque você tem a sua conta e você tem provas mais fáceis ali para você estar mostrando também, né, doutora? Sim, sim. E a maioria dos bancos também tem câmera de vigilância, né? Então, e também às vezes a pessoa faz uma compra pela internet, daí dá para rastrear para onde foi enviado. Importante isso. Eu acho que o que mais fica no que a gente está conversando aqui é que as pessoas têm que ficar atentas ao que elas escrevem, né? Sim, sim. Ao que você pensa, nem sempre você deve escrever ou falar, né? E que você tem seus direitos, né? Da sua imagem, das suas fotos, das suas contas, da sua privacidade. As pessoas têm os seus direitos e seus deveres também, mas têm os seus direitos, né, doutora? Sim. Muito bom. Fique à vontade para voltar na nossa casa, viu? Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Você de casa, aproveita, segue ela na internet, @Sandra, _ compridinho, assim que tá aparecendo aí na sua tela, Fonseca. E ficou com alguma dúvida, manda pergunta pra gente que a gente gosta de responder, ela também responde. Beijo, prazer, viu? Obrigada, igualmente.